Defesa Nacional Brasileira: os desafios às capacidades militares de defesa. Em um artigo publicado na Agência Verde Oliva do Exército Brasileiro, o Major de Infantaria Rodolfo Leonardo Borges Carneiro Amorim, ex-instrutor da amada Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, ex-chefe da seção de pessoal do 35º Batalhão de Infantaria e atualmente pertencente à Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, apresentou os desafios e as demandas militares de defesa para manter o Brasil sempre aposto a qualquer agressão externa. Este vídeo irá trazer as colocações assertivas do Major Rodolfo, com adaptações pontuais. Nos últimos anos, o Brasil apresentou um crescimento econômico pouco expressivo. A abundância de recursos como energia, alimentos e matérias-primas é fator que contribui para um crescimento sustentado. Entretanto, nos anos de 2007 e 2008, a capacidade militar brasileira para a defesa de suas riquezas estava em níveis muito baixos. Com um efetivo de cerca de 300 mil militares, as Forças Armadas eram praticamente estáticas e apresentavam dificuldades de manutenção do material obsoleto e de falta de treinamento adequado de seus quadros. Enquanto isso, no entorno, o Chile destacava-se com uma força armada moderna e bem treinada. A Venezuela, por exemplo, adquiria armamentos, navios e aviões militares modernos e fomentava alianças estratégicas com Cuba, Equador, Bolívia e Nicarágua, incluindo também a Rússia, com apoio logístico e ações dissuasoras. O Brasil estava prestes a perder sua posição de destaque como principal potência militar da região. Essa realidade causou reação do governo brasileiro. Recursos foram liberados para concluir projetos antigos, como submarino nuclear, mísseis de cruzeiro, satélite geoestacionário e fortalecimento da indústria nacional de defesa. Desde então, o orçamento militar foi aumentado em cerca de 50%, e o gasto do PIB com defesa tem se mantido em uma média de 1,6%, possibilitando a aprovação de programas de equipamentos para as forças militares. A Política Nacional de Defesa, o PND, aponta que, apesar do Brasil não ter nenhum inimigo que possa ameaçá-lo, o contexto mundial de diminuição de recursos minerais, alimentos e energia constitui rico potencial. O objetivo central da PND é de garantir, pela via militar, uma resposta à agressão externa. Para tanto, é necessário que o Brasil possua ferramentas militares para a proteção dos seus interesses, no território nacional ou no exterior. Contudo, em longos períodos de paz, aparenta desnecessária a ideia de manutenção de um aparato de defesa. A Estratégia Nacional de Defesa, a END, complemento fundamental à política nacional, introduz o conceito de capacidades como norteador para o planejamento de longo prazo da defesa nacional. As capacidades substituem a noção de inimigo no planejamento, e as compras de equipamentos passam a ser baseadas em necessidades reais e não em oportunidades. Capacidade para responder às novas demandas, como resultado do surgimento de novos autores e problemas, como o terrorismo, o narcotráfico nas fronteiras, a descoberta de reservas de petróleo no pré-sal, a soberania da Amazônia, dentre outras demandas. A estratégia nacional enfatiza ainda a necessidade de uma maior integração entre civis e militares na análise e elaboração de políticas de defesa para o país, um fator ponderado muito recentemente pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. O propósito é romper o conceito de segurança nacional que atribui exclusivamente às Forças Armadas o seu papel de tutora, ampliando o debate com a sociedade civil e a universidade, que tem papel fundamental na geração de pesquisas e novas tecnologias. Para que também possa alcançar credibilidade como ator capaz de influenciar as decisões globais, o Brasil precisa adquirir instrumentos adequados de projeção de poder por ar, água e terra. Dessa forma, terá a capacidade de participar de ações militares com equipamentos modernos e compatíveis aos utilizados pelas potências mundiais. Entretanto,
para um país com limitações econômicas, parece ser impossível ser forte em todos os setores, o que demanda o estabelecimento de prioridades para a defesa. As prioridades mais adequadas no momento são a negação do uso dos mares brasileiros por potências hostis, a vigilância e o controle do espaço aéreo e a criação de brigadas móveis e flexíveis para ação imediata em todo o território nacional, com prioridade para o norte do Brasil. A aquisição e o desenvolvimento de materiais bélicos inovadores já vistos e anunciados recentemente no canal, como submarinos, veículos e aeronaves, contribuirão para as Forças Armadas atingirem um novo patamar operacional e tecnológico. Da mesma forma, concede capacidade para opor-se às novas ameaças, quando a situação exigir, de fato, o emprego do poder militar em sua plenitude para salvaguardar o patrimônio, o território, a soberania e os interesses vitais do Brasil. Assim, para alcançar um nível adequado de dissuasão, a Marinha do Brasil deve possuir esquadras compostas por submarinos convencionais e nucleares, assim como navios aeródromos e fragatas aptas a impedir o livre uso do mar por uma potência oponente. Esses meios serão apoiados pela Força Aérea Brasileira, a FAB, dotada de modernas aeronaves capazes, também, de apoiar a mobilidade da força terrestre pelo transporte aeroestratégico e contribuir para o monitoramento e controle aeroespacial, naval e terrestre. Sendo assim, as Forças Armadas brasileiras devem estar aptas para lançar mísseis guiados e de cruzeiro por plataformas aéreas, marítimas e terrestres e ter uma artilharia antiaérea capaz de proteger suas infraestruturas críticas. Sempre que possível, Marinha, Exército e Aeronáutica devem ser capazes de constituírem forças conjuntas, com meios navais, terrestres e aéreos. Infere-se ainda a necessidade de uma maior integração entre civis e militares na análise e elaboração de uma mentalidade de defesa nacional. Nesse aspecto, foi fundamental a publicação tanto da política quanto da Estratégia Nacional de Defesa. Contudo, em face das peculiaridades das novas demandas, ressalta-se que para cumprir sua destinação constitucional, as Forças Armadas devem organizar-se em torno de capacidades militares para alcançarem credibilidade e aptidão dissuasória contra qualquer ameaça à nossa soberania.